Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto, forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, nós vimos o nosso irmão Jó encerrar sua defesa diante de Elifaz, um de seus amigos, dizendo: será, meu amigo Elifaz, que o homem não tem guerra aqui na terra? E os seus dias não são iguais a de um trabalhador comum? Como um cervo, o cervo que é um animal, um cabrito, suspira desesperadamente pela sombra de uma árvore em grandes dias de calor intenso de verão? E como o trabalhador que espera exaustivo pelo pagamento do seu trabalho no final do mês, assim sou eu, esperando a herança dos meses de trabalho, que nem sei se virá. E até noites de trabalhos terríveis estou passando. Toda vez quando me deito para dormir, eu digo no meu pensamento: será que acordarei e me levantarei? Se você soubesse como comprida é a minha noite, balançando para lá e para cá na minha cama, demora tanto ele faz para que chegue amanhã, que você nem imagina. A minha carne com essas feridas cria vermes e torrões do pó, e minha pele ele faz está gretada, pegada entre a ferida e a carne, e se tornou uma abominação. Os meus dias nessa situação passam tão rápido como a lançadeira de tecelão, e sempre termina sem esperança, lembrando a mim que minha vida é como um vento, e os meus olhos jamais voltarão a ver o bem. E se a minha situação continuar assim, em breve os olhos de vocês, meus amigos, não me verão mais. Vocês só olharão para o meu corpo, mas eu não estarei mais aqui. Porque da mesma forma que a nuvem sobe para o céu e some, assim é aquele que desce à sepultura, ou melhor dizendo, assim é aquele que morre, jamais ele voltará à vida, nunca mais ele voltará para a sua casa, e no lugar em que está agora, jamais conhecerá ninguém. É por isso que não taparei a minha boca, ele faz. Enquanto eu puder, estiver vida, falarei da minha angústia do meu espírito, reclamarei da amargura da minha alma. Você sabe, ele faz, que eu não sou como o mar e nem uma baleia para que Deus fique colocando vigias sobre mim? Eu confesso que toda vez que chega a noite eu digo assim: finalmente chegou a noite, a minha alma finalmente terá algum consolo no meu quarto, na minha cama, aliviará a minha ânsia. Mas de repente, nos únicos momentos que consigo dormir, fico espantado com sonhos e pesadelos e com muitas visões de madrugada. Fico todo assombrado. Dessa maneira, não poderei fazer nada. A minha alma vai escolher a estrangulação e vai continuar escolhendo a morte do que a vida por causa de todos esses tormentos. Por isso, minha vida eu abomino, e nessa condição que estou, quem consegue viver para sempre? Vai embora logo de mim, vida, porque os meus dias não servem para nada, são pura vaidade. Sabe, meus amigos, pensando bem, o homem não passa de nada. Não sei por que Deus o engrandece e o ama tanto. E Deus ainda coloca nos homens o seu coração para cuidar deles, se eles não prestam para nada. De manhã, Deus visita-o e a cada momento fica provando eles para não deixá-los ir por caminhos errados, tentando ensiná-los o caminho certo. Por isso eu digo: até quando, ó Deus, não te afastarás de mim? Nem me largarás? Será que vai ser até eu engolir minha própria saliva? Ou quando eu calar definitivamente a minha boca? Se eu pequei, que farei para te agradar? Ó guarda dos homens, eu não entendo porque tu fizeste de mim um alvo para o ataque. Eu fico pensando comigo mesmo: por que tu não perdoas, ó Deus, a minha transgressão? E esse pecado realmente existe? Se esse pecado existe, por que tu não me purificas da minha iniquidade? Então, se tu queres assim, eu, no sofrimento, então eu desisto e vou me deitar no pó agora, e de madrugada, à hora das trevas, tu me procurarás e não me encontrarás. E assim, irmão, Jó termina sua defesa diante de Elifaz e seus 3 amigos. E também, por último, desabafando com Deus, né?
essas coisas aí. Ele pensa que Deus está castigando ele. Ele pensa, mas na verdade ele está sendo provado. E todas as ruindades que estão acontecendo na vida dele vêm da parte de Satanás e não de Deus. Então, Jó calou a boca de Elifaz com palavras seguras, verdadeiras e sem enrolação. Realmente pura realidade. Elifaz foi completamente dominado por Jó e fica sem palavras quando ele acusa Jó de ter algum pecado escondido. E no final vemos Jó finalmente se dirigindo a Deus. E por não entender o que estava acontecendo com ele, que é perfeitamente compreensível, irmão, a pessoa não entender ainda o que está acontecendo, quando você ainda não entende o que está havendo, a Bíblia tem resposta para isso e consolo também. Pois o próprio Jesus Cristo diz para Jó, para mim e para qualquer um que lê seus ensinamentos, ele diz assim: o que eu faço agora, tu não entendes, mas tu entenderás mais tarde ou depois. Está escrito no livro de João, capítulo 13, o versículo 7. Então, irmãos, se você não fez nada, se a sua consciência está tranquila, e mesmo assim está sendo um terremoto na sua vida de dificuldade, e você fica sem entender, se acalme, descanse, porque a coisa mais certa que vai acontecer é você entender tudo depois. O porquê de ter passado por tudo aquilo. Então Jó perguntava a Deus e queria de Deus essa explicação. Jó não sabia que estava sendo provado e achava que Deus estava castigando ele por alguma coisa que ele tenha feito. Ele pede desesperadamente a Deus que diga o que foi que ele fez de errado e que perdoe. E Jó vai muito além. Ele diz que chegou no seu limite, que não dá mais para ele, que só esperava Deus chegar e vê-lo morto. Mas o homem não determina seu próprio destino e seu limite. Quem sabe e determina o limite do homem é Deus. E é Deus quem faz o homem conhecer qual é o seu limite, e não o homem. O homem não sabe de nada. E é assim que acontece com Jó. Ainda não chegou o limite. Jó ainda tem muito mais para provar de fidelidade a Deus. E Deus sabe disso. Ainda tem muita história pela frente. E hoje vamos conhecer o pensamento de um outro amigo de Jó, chamado Bildade, o suíta, a respeito da situação de Jó. Pois até agora, só quem tinha falado era Elifaz, considerado pelos estudiosos o mais moderado dos 3 amigos de Jó. Mas hoje vamos conhecer o pensamento de Bildade. O que será que ele pensa de toda aquela situação de Jó? E o irmão que escreveu o livro de Jó nos diz assim: depois que Jó calou a boca de Elifaz, e diz a Bildade, e diz a Deus que chegou no seu limite e que ele não suporta mais, entrou em cena Bildade, o outro amigo de Jó. Ele abre a sua boca e diz: até quando, Jó, falarás tais absurdos, dizendo que as palavras da tua boca são como um vento impetuoso que acaba com tudo pela frente? Será que você ousa dizer que Deus perverteria o direito? Você ousa dizer que o Todo-Poderoso negou a justiça? Ora, Jó, se teus filhos pecaram contra Deus, então Deus deu a eles o retorno do pecado deles. Não há injustiça nenhuma nisso, para que você fique reclamando. Muito pelo contrário, Jó. A gente colhe aquilo que planta mesmo. Eu te desafio, Jó, que se de madrugada tu buscares o Todo-Poderoso em oração e a Deus de Israel tu pedires misericórdia e confessar o teu pecado, eu duvido que ele não te atenda, Jó. Se você realmente for puro e reto de coração, tenho certeza que nosso Deus se voltará e olhará para você e num piscar de olhos, sem que ninguém perceba, toda a tua justiça, Jó, será restaurada. O teu começo, com toda aquela glória que tu tivesse de riqueza e fama, será pequeno demais diante do teu último estado, depois que confessar a Deus o teu pecado e receber o perdão de Deus. Pois eu, Bildade, te faço um desafio agora, Jó, diante de nossos amigos que estão aqui. Pergunta às gerações passadas, pergunta, Jó, aos nossos pais como foi que Deus se comportou com eles, quando eles se humilharam e foram sinceros com Deus. Pergunta, Jó. Agora se prepare para a resposta, viu? Porque nossos pais vão requerer de você. Exatamente porque nós somos de ontem. Somos novos. E devemos reverenciar as palavras dos mais velhos, porque eles têm mais experiências. E nós pouco tempo, Jó. E nada sabemos, até porque nossos dias sobre essa terra são como uma sombra. Muito pouco. Mas eles não. Tenho certeza que eles te ensinarão e te colocarão no teu lugar. Será que eles, com firmeza, não te falarão?
e do teu coração tenho certeza que eles arrancarão palavras. Será que porventura, Jó, pode crescer uma cana sem ser no brejo? Ou cresce a espardana sem ser na água? Bom, antes de entendermos o que o nosso irmão Bildad quer dizer com essas palavras, nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Para entendermos Bildad, o que ele quer dizer é o seguinte: as palavras hebraicas traduzidas por cana são termos genéricos que se aplicam a uma certa variedade de vegetais, como canas, juncos, tábuas e etc. O cesto, por exemplo, onde Moisés foi colocado, lá no rio Nilo, teria sido feito de juncos ou outras plantas que crescem na água. Essas plantas crescem na água. As palavras de Bildad que diz: pode o papiro crescer no lodo? Ou crescer o junco sem água? Tudo se refere à vegetação do pântano. Mais de 20 variedades de juncos e 30 de caniços crescem na Palestina, na região onde estão, incluindo o papiro, que é uma espécie de cana alta. Ou seja, na realidade o que Bildad quer dizer é que é impossível uma planta que cresce na água crescer sem água ou crescer na lama, no lodo. Da mesma forma, é impossível Deus negar a justiça a alguém, se ele, Deus, é justo. Ou seja, se Deus está castigando Jó, segundo Bildad, é porque Jó merece ser castigado. Jó pecou, não tem para onde correr não. Ok? Mas o problema não é esse. Todos os dois estão errados. E ele se torna muito duro com Jó por causa disso. Quando diz como exemplo que a cana estando no seu verdor, ainda que não cortada, se seca antes de qualquer outra erva. Mesmo assim, Jó, são os caminhos de todos aqueles que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A esperança desse hipócrita ficará frustrada, e a sua confiança será como uma telha de aranha. Quando se encosta nela, logo cai. Eu, irmãos, disse que essas palavras são fortes, mas não são mentirosas. Realmente é assim que acontece com aqueles que se esquecem de Deus. Mas o problema é que Jó não é uma dessas pessoas. E Bildad o acusa disso, irmãos. Por isso é muito sem compaixão a atitude de Bildad. Porque ele não tem certeza se Jó esqueceu de Deus ou se Jó está em pecado. Ele não sabe disso. É um crime, irmãos, quando você acusa alguém sem conhecer a pessoa por dentro e sem ter certeza que ela está em pecado ou não. Você, mesmo sendo um servo de Deus, quando faz algo assim, se torna um homicida, um assassino, um criminoso. É preciso desesperadamente consertar isso, porque Jesus Cristo condenou tal prática. Bildad continua dizendo que a esperança das pessoas que andam errado, ela não aguentará. E se alguém tocar nela, ela não ficará em pé. Ela é bem forte na frente do sol. E os seus renovos logo saem sobre o seu jardim. Suas raízes, Jó, se entrelaçam junto à fonte. E até nos pedregais a gente vê ela. Mas se Deus o consumir do seu lugar, logo ele dirá: nunca vi esse. Nunca, na verdade, teve esperança para mim. Eu fui enganado por uma falsa esperança. Sim, Jó, diz Bildad. Isso é a alegria do seu caminho. E por causa disso, outros brotarão do pó. Por isso eu digo, Jó, Deus jamais rejeitará a pessoa reta. Da mesma forma que jamais pegará na mão de malfeitores. Isso tudo de sofrimento vai durar até que você peça perdão. E o riso enche a tua boca, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então o amigo de Jó, chamado Bildad, de forma dura e implacável na frente dos outros amigos, acusa Jó de forma tão cruel, dizendo que Jó era muito arrogante quando se dizia ser inocente. Ele disse que Jó ousava desafiar Deus, dizendo que o castigo que ele passava era errado porque ele era inocente. Estava querendo dizer que Deus estava errado. Bildad não aceita que Jó fale que suas palavras são como um vento impetuoso, cheio de verdade, quando diz que é inocente. Ele acusa Jó de ser como uma cana, que é uma planta da Palestina que nasce na água, junto com o junco, e que serve para fazer o papiro, que depois nós conhecemos como papel, naquele tempo, né? Essa planta nasce exclusivamente na água. Por isso que ele diz:
Pode a cana nascer no lodo, que é o mesmo que lama podre, em vez de nascer na água? Então era impossível, segundo Bildade, que Deus estivesse errado com o castigo que ele colocou para Jó. E na realidade Deus não colocou castigo nenhum. Bildade está certo quando diz que Deus não faz injustiça, realmente. Aquele que fizer justiça, receberá justiça. Aquele que fizer coisa errada, receberá o que é errado. Não é Deus que determina isso, é a pessoa que determina da maneira que ela age. Pare com essa ideia de dizer que Deus castigou fulano. Deus não castigou fulano, não. O castigo veio para fulano porque fulano fez alguma coisa que não presta. A não ser que ele esteja numa prova, que é o caso de Jó agora. Essa é a questão de tudo, irmãos. Jó está sendo provado. Ele não fez nada de errado, ele está sendo provado. Foi um desafio de Satanás que Deus aceitou. Que se tirasse tudo de Jó, Jó blasfemaria contra Deus. E Jó até agora está segurando sua palavra. Jó não blasfemou. Deus disse, ele não vai blasfemar. O diabo disse, vai blasfemar. Aí Deus disse, então eu permito que você tire tudo dele. Todas as mazelas e ruindades nas nossas vidas foi Satanás que fez, nunca Deus. Deus permite por algum motivo, ou para provar, ou porque realmente você fez coisas erradas. Então tem que vir coisa errada para você. Então era impossível, segundo Bildade, Jó está fazendo a coisa errada. Satanás estava fazendo tudo. Aí Bildade diz que Jó é como uma cana seca, que quando seca, ela fica verdinha por um tempo, mas depois se seca rápido. Ele diz mesmo assim, Jó, quando você se esquece de Deus, o homem se seca rápido. E na mesma hora ele pede para Jó orar a Deus, confessar o pecado e pedir restauração. Realmente acredito nos estudiosos, irmãos e amigos que estão me vendo agora no vídeo. Eu acredito neles. Quando eles dizem que ele era o mais moderado de todos. O primeiro ele era o mais moderado. Apesar de ter acusado Jó de ter pecado, ele não foi diretamente tão duro. Mas Bildade não. Ele não mede palavras para atingir Jó. E como um religioso que fala sem misericórdia e sem compaixão, é Bildade aí. Condena logo, porque a pessoa não está de acordo com sua religião. Esses religiosos são como os fariseus e saduceus do tempo de Jesus Cristo, que Jesus chamou eles de raça de víboras e de sepulcro enfeitado e pintado, que por fora está muito bonito, mas por dentro só tem osso podre, podridão e tapuru. Porque eles exerciam a lei de Moisés duramente, religiosa, ande certo, não ande errado não. Eles faziam isso contra qualquer um religioso, ele faz isso, acusa, condena, pensando que está fazendo certo, contra qualquer um. Mas eles desprezam a misericórdia, a compaixão e o amor. Esse é o homem religioso. Apesar de dizer que está seguindo a Deus, ele não tem aquilo que Deus tem, que é misericórdia, compaixão, amor. Tudo isso, na verdade, acontece porque Bildade julga pelo que vê, como o religioso, e não julga pela reta justiça. Ele não sabe como chegar e falar para Jó, como dizer a Jó, como acalentar Jó, como chamar Jó para a justiça, se por acaso Jó tivesse em pecado mesmo. Ele acredita veemente que Jó está escondendo o pecado, mas o homem, quando é justo, assim como Jó, até nas acusações falsas contra ele analisa primeiro, reconhece o certo e o errado. Jó vê palavras corretas naquilo que Bildade diz. Ele admite que existem palavras corretas nas acusações de Bildade, mas mantém sua firmeza de que ele é inocente. Ele não está naquela situação. Por isso, nosso amado irmão Jó tem o seu direito de resposta. E vamos estudar agora a resposta de Jó contra a desumana acusação de Bildade. E o escritor do livro de Jó nos conta que Jó começou assim sua defesa. Na verdade, meu amigo Bildade, eu sei que assim é, exatamente como você está dizendo. Tudo isso acontece com um homem que se esquece de Deus e que vive cometendo pecados contra Deus. E que também aqueles que se arrependem e se voltam para Deus recebem sua misericórdia e seu perdão. Porque se não fosse assim, Bildade, como o homem se justificaria diante de Deus? Ah, meu amigo Bildade, se por acaso o homem não se arrepender e ainda querer disputar com Deus de boca a boca, nenhum só de 1000 coisas poderá responder a Deus. O homem é muito fraco e pequeno para o Todo-Poderoso. Você não acha que eu não sei, Bildade, que o Eterno é sábio de coração e forte em poder? Quero que você me mostre quem se endureceu contra Deus e teve paz. Um exemplo disso é o próprio Lúcifer, que tentou fazer isso, e veja o resultado dele hoje. É Satanás, o miserável, esperando tão somente chegar o dia do seu tormento eterno, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Quem vai ser tão estúpido como foi Lúcifer, que agora é Satanás? Quem vai ser tão tapado, tão burro o suficiente para ir contra Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Ele é quem remove os montes de um lugar para o outro, sem ninguém perceber. Somente Ele transtorna as balanças nesses mesmos montes, no seu furor e na sua ira. Esse Deus, Bildade, é o que sacode a terra do seu lugar através de terremotos terríveis. E as próprias estruturas da terra estremecem. Esse sim é Deus. Esse sim é o Eterno. É esse Deus, Bildade, que fala para o sol, dando ordem a ele para que ele nasça. De um lado para o outro vai caminhando o sol com a ordem de Deus. É esse poderoso Deus, Bildade, que sela e carimba as estrelas que estão nos céus. Este Deus, Bildade, só para você ter uma ideia, sozinho, sem ninguém existir, ele estendeu os céus de um lado para o outro, igual a gente faz com um canudo de papel enrolando. E faz um canudo de papel. E a gente começa a desenrolar ele. Mesma coisa Deus faz com os céus que agora vemos. Vai desenrolando tudo. Uma coisa gigantesca dessa, um universo desse, ele desenrola tranquilamente. Não é brincadeira, Bildade, porque esse Deus que falo anda em cima do alto mar. Ele é o verdadeiro, eterno Criador que fez a Ursa. Ele fez o Órion, que é uma constelação ou grupo de muitas estrelas juntas, localizada no Equador Celeste, e por esse motivo é visível em praticamente todas as regiões habitadas da Terra. A época mais favorável para a sua observação dessa constelação chamada Órion, principalmente nas noites de verão, é no hemisfério sul, em dezembro e em janeiro. A constelação de Órion é notável pela presença de muitas estrelas brilhantes que formam figuras de fácil reconhecimento. Esse mesmo Deus eterno, Bildade, fez também um sete estrelo, que é um aglomerado de estrelas de uma constelação chamada de aglomerado estelar ou aberto. São facilmente visíveis a olho nu, ou seja, não precisa de telescópio para verem ele nos dois hemisférios, e consiste de várias estrelas brilhantes e quentes, de aspecto predominantemente azul. Esse aglomerado é dominado por estrelas azuis quentes que se formaram há milhares de anos. Esse Deus, Bildade, de que estou falando, fez também as recâmaras do sul, algo gigantesco, sem limite, que somente um eterno ser, sem limites, poderia fazer. Como é ele o nosso Deus? É por isso, Bildade, que eu sei muito bem que esse Deus faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não podem ser contadas, de tantas que são. Ele passa por mim, diante de mim, e não o vejo. Ele torna a passar de novo perante mim e não sinto ele. Se ele pegar alguém para provar e abater, quem tem a coragem de tornar ele a restituir aquela presa que ele pegou? Quem? Quem terá coragem de dizer a Deus, por que tu faz isso ou por que tu faz aquilo? Quem terá coragem de dizer a ele, por que tu estás fazendo isso? Eu sei que Deus, Bildade, não revogará ou parará sua ira. Não tente me ensinar isso, Bildade, diz Jó. Eu sei muito bem, porque debaixo desse Deus todo-poderoso eterno se encurvam os auxiliadores soberbos. Homens soberbos se inclinam diante dele, se abaixam, porque debaixo desse Deus todo-poderoso não tem ninguém. Imagine se eu, conhecendo isso tudo, teria coragem de responder a ele e dizer que era inocente se eu tivesse em pecado? Claro que não, Bildade. Ora, Bildade, tenha dó, eu não sou louco. Eu mediria muito bem minhas palavras diante dele, diante de Deus, porque mesmo que eu fosse justo e estivesse coberto de toda a razão possível que exista no universo, eu jamais responderia a Deus. Muito pelo contrário, a esse Deus, e que é meu juiz, eu pediria era misericórdia, porque não sou besta nem tapado para tentar me justificar diante de Deus. Ainda que eu orasse e ele me respondesse, mesmo assim, jamais me sentiria o tal por causa disso e exigiria a resposta dele, como faz o tolo, porque ele me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas e feridas, sem causa. Ele precisa ter causa para nada, Bildade. Ele é Deus, ele faz o que ele quer e pronto.
ele não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quando a força de Deus, quem pode negá-la? E quanto ao juízo de Deus, quem é doido e quem me citará com ele? Se eu mesmo me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu for perfeito, então ela me declarará perverso. E ainda, se eu for perfeito, jamais vou estimar a minha alma. Eu, Bildade, torno a dizer que desprezo a minha vida por causa disso. Essa é a realidade, Bildade. E já que não podemos contar com nada contra ele, contra Deus, e ele faz o que ele quer, então ele consome o perfeito e também consome o ímpio também. Quando o açoite mata de repente, não adianta o inocente mostrar provas, porque ele zomba delas. Então a terra é entregue nas mãos dos ímpios, porque ele cobre o rosto dos juízes e eles ficam sem enxergar. Se não for ele, quem faz isso, Bildade? Me explique. Quem é? Se os meus dias são mais velozes que o correio, passaram tão rápido, Bildade, mas tão rápido que não vi bem algum, somente maldades. Os dias bons passaram tão rápido que eu só vi maldade, mais rápido do que a águia voando no ar. E dá aquele mergulho em direção à sua comida. A águia, quando dá aquele mergulho em direção à comida, em direção à sua presa. Mesma coisa foi os meus dias que passaram tão rápido. Olha, Bildade, vou te falar uma coisa na frente de todos que estão aqui comigo, meus 3 amigos. Se por acaso eu disser assim, vou agora me esquecer da minha queixa e reclamação e mudarei o meu aspecto e tomarei alento, me levantarei e vou levar a minha vida normalmente, receio muito isso e tenho muito medo das minhas dores. Porque tenho certeza que Deus não me terá como inocente. E se na verdade tu mesmo diz, Bildade, que eu sou ímpio, para que eu vou trabalhar em vão e fazer o que tu pede? Vou pedir perdão? Você está dizendo que eu sou ímpio, que eu tenho pecado? Vou pedir perdão? Perdão por quê? Eu tenho que me lembrar daquilo que eu fiz. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda assim Deus me submergirá no fosso, se Ele quiser. E as minhas próprias vestes me abominarão. Você sabe por que tudo isso, meu amigo Bildade? Sabe? É porque ele não é como eu, a quem eu possa responder e dar um juízo. Não há entre nós e ele, Bildade, um árbitro, um juiz que possa colocar na sua mão sobre nós, possa colocar sua mão sobre nós, sobre mim e ouvir as duas partes. Então a única coisa que resta a mim é pedir que ele tire a sua vara de cima de mim e não me amedronte no seu terror. Se eu conseguir isso, Bildade, então falarei e não temerei, porque nunca fui assim rebelde em mim mesmo, como você está dizendo que eu fui. Livro de Jó, capítulo 8, versículos 1 ao 22. Livro de Jó, capítulo 9, versículos 1 até o 35. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde.